ONGs em Lyon, que trabalha com países de baixa e média renda, inclusive com países da África, com relação à melhoria do sistema de saúde. Eu tive a oportunidade de dar aulas no mundo inteiro com relação a parcerias público-privadas, com relação até o que o SOLA fez de parceria público-privada do Hospital da Bahia. Nós tivemos também no Banco Mundial, tanto em Washington quanto eu estive dando aula na David Rockefeller University, na Harvard, com relação a isso. Tive a oportunidade também de fazer uma formação ampla em pesquisa clínica e fóruns de pesquisa com a Anvisa, com o então Gonçalo Vecina, que criou a Anvisa em 1999. Nós tivemos a oportunidade de convidá-lo para fazer parte da discussão de regras em relação à pesquisa clínica, desenvolvimento de rapidez, agilidade, para que as indústrias pudessem fazer as suas pesquisas e também as universidades. Eu mesma fui autora de um estudo sobre a diferença de pesquisa entre a pesquisa da indústria, a pesquisa de universidades, a importância de haver sempre a declaração de conflitos de interesses com relação ao desenvolvimento das medicações. Tivemos a vivência de colaborar com as lideranças da sociedade dessa implantação, juntamente com o senador Suplicy. O senador Suplicy, ele foi o chefe da relação internacional e eu fiz aqui várias audiências públicas. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de colaborar também no governo Lula como representante do gabinete do ministro da Saúde em São Paulo. Dizem que eu participei diretamente da formação desse gabinete, mas não foi, quem diria que seria eu? Nós somos todos. O que eu quero dizer é que nós somos um Brasil. Nós somos um Brasil. Nós somos 240 milhões de pessoas que precisam de todos nós. Não existe nada fora do Brasil que se compare ao amor que nós temos nesse país. É um país de pessoas de bem, pessoas que buscam o melhor de si mesmos para poderem contribuir. Então, quando eu fui representante do gabinete do ministro da Saúde, do José Gomes Temporão, e depois do Alexandre Padilha, em São Paulo, nós tivemos alguns desafios enormes. Um deles foi a crise do H1N1. Na ocasião, eu fiz parte da criação do comitê de crise, em que o Davi Wip, inclusive, foi convidado. Nós pegamos o Tamiflu, que tinha sido usado na gripe aviária, e disponibilizamos através do Exército para o Brasil inteiro, para ser usado nos 3 primeiros dias de infecção, para que pudesse, mesmo não existindo nada em bula, que ele pudesse ser utilizado e sanear aquele momento tão grave. Eu trabalhei com AIDS nos anos 80. Eu ia para o Memorial Sloan Kettering de Nova York e eu mesma dava soro nos meus pacientes, nos prontos-socorros, porque ninguém tinha coragem de chegar perto dos pacientes. Fiz uma das primeiras ONGs de AIDS e durante 15 anos eu coordenei no HC a parte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde tive a oportunidade de me formar e depois voltar quando eu fiquei na Alemanha e na Suíça trabalhando com pacientes terminais em algumas clínicas lá na Floresta Negra, com humanização em medicina através da medicina antroposófica, e onde eu tive a oportunidade de conhecer os prêmios Nobel Curly Milstein e o Susumu Tanigawa, que faziam trabalhos em imunologia. Daí nasceu o meu amor pela imunologia. Fiz a residência de imunologia do Hospital das Clínicas, fui uma das primeiras residentes, o primeiro congresso de imunologia de tumores do Brasil e ainda, durante 15 anos, pesquisas clínicas na área de câncer e AIDS, tendo inclusive publicado um pequeno abstract, um resumo de trabalho com Robert Gallo na Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Por que isso? Porque a vontade de buscar novos horizontes e novos tratamentos fez parte da minha vida. Quando eu fui convidada para fazer alguma exposição sobre quais eram os tratamentos que existiam, eu tinha lido uma resolução, uma nota informativa número 6
do Ministério da Saúde, onde no dia, deixa eu ver aqui, no dia 27 de março de 2020, havia a nota informativa número 5, e nessa nota número 6 já se falava da cloroquina e da hidroxicloroquina no então grupo do Dr. Mandetta e com o Dr. Denizar Viana. O Dr. Denizar Viana assinou essa nota informativa falando de tratamentos em pacientes moderados e graves. Eu já tinha informação de que era importante tratar os pacientes precocemente, como finalmente agora, houve a admissão de que é melhor que não se trate os pacientes com doenças moderadas e graves. Nesse mesmo dia em que eu tive um almoço na Presidência da República com diversas pessoas, eu nunca tive encontros privados com o presidente Bolsonaro, mas eu tive um almoço com diversos integrantes. Eu conversei sobre a importância desse tratamento precoce e inicial. Havia também já uma resolução da Anvisa, datada do dia 17 de março de 2020, assinado pelo então diretor-presidente substituto Antônio Barras Torres, que discutia sobre a inclusão, no capítulo 2, item 5, sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19, porque estávamos no momento de pandemia. Baseado nessa resolução e nessa situação em que eu entendia que era importante fazermos a ampliação dos tratamentos de acordo com o julgamento do médico e autonomia do paciente, eu procurei também eu fui chamada no Conselho Federal de Medicina e no dia, foi 16 ou 17 daquele mesmo mês de abril, saiu a resolução da nota técnica. Eu fui sabatinada durante 3 horas no Conselho Federal de Medicina, a pedido do então ministro da Saúde e do presidente do Conselho Federal de Medicina, que entendiam que o Conselho seria o ambiente correto para discutir essa questão técnica. Eu estive algumas vezes na Secretaria da Ciência e Tecnologia para ver se seria na Conitec, mas nós chegamos à conclusão na época que o melhor seria submeter ao conselho de pares científicos. Então, eu estive no conselho e saímos com a nota técnica. Então, eu avisei o Dr. Barra que não haveria necessidade de se estabelecer nenhuma discussão a mais com relação a esse momento da resolução 348, mas sim que nós poderíamos seguir com a autonomia do médico e com a independência do paciente. Então, tudo isso é para dizer para os senhores que eu estou à disposição, senador Renan Calheiros e senadora Omar Aziz, do nosso país, Eu não estou aqui para defender um governo, eu estou aqui para defender o povo brasileiro com relação às ações que eu considero importantes. Tenho sido conhecida pela minha defesa em prol do tratamento imediato. Isso é baseado em ciência. E uma ciência bastante profunda, estou terminando, em que nós já temos artigos científicos publicados, endossados por notas técnicas para a Procuradoria-Geral da União, com uma discussão dos artigos negativos, porque existem vários propondo que não funciona, mas a maioria dos artigos negativos que aqui estão, eles são feitos em pacientes moderados e graves, não nos pacientes iniciais. Então eu trouxe os artigos que embasam a propositura da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que nada funciona, mostrando em cada um deles que existem questões referentes a pacientes mais graves e também em alguns o número de pacientes foi insuficiente para dar a resposta que se propunha, assim como em meta-análises, que são o conjunto de estudos que vão fazendo um número suficiente para a sua análise. Se você escolhe os artigos positivos, você vai ter uma meta-análise positiva, e se não, negativa.
Eu trouxe também os artigos que embasam não só a hidroxicloroquina, como a ivermectina, já em grupos internacionais. O que eu quero dizer é que essa eterna discussão entre cientistas vai ocorrer sempre. Em todo congresso, o debate é isso, é cada um colocando a sua opinião. O que a gente não pode é impedir os médicos de expressarem a sua opinião baseado naquilo que já está publicado. Então, existe ciência, a ciência caminha dos dois lados, o importante é que nós tenhamos paz e composição, porque o grande inimigo comum é o vírus. O grande inimigo comum é a mortalidade. Se a gente puder diminuir essa mortalidade através de isolamento social, de máscaras, de cuidados com os nossos idosos, de fazermos as vacinas eficientes e seguras, não é? O Supremo Tribunal Federal já disse que ela não é compulsória, pode ser obrigatória de acordo com o Ministério da Saúde, isso é um julgamento técnico-científico do qual eu não participo. Eu não participo dessa discussão a nível das vacinas. Eu também não sou chamada para essas discussões técnicas, nem da Conitec. Eu sou uma colaboradora eventual de qualquer governo que precisar de mim, do Brasil e do mundo. Já fiz fóruns no Chile, no México, na Áustria, no Canadá. Acabei recebendo prêmios internacionais por causa desse meu trabalho internacional. Então, o meu objetivo é que a gente possa servir e, em nome dos meus pacientes, que acreditam em mim, porque imagina, você ter um médico que depois o mundo inteiro desacredita e alguém que você cuidou da sua família e essa pessoa pensa, meu Deus, em quem eu confiei naquele momento. Então, em prol dessa confiança é que nós procuramos o senador Omar Aziz para conversarmos nesse sentido. Eu queria até me antecipar e colocar os dados científicos antes da discussão política.